Olá, gente. É o professor Fábio que vos fala. Aqui ao meu lado, o Natan, o intérprete. A aula de física hoje é sobre processos de eletrização, ok? Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula de hoje? Reconhecer a força de atração e repulsão causada pelos campos elétricos de cargas positivas e negativas. Entender o que é um processo de eletrização. Conhecer e aplicar o princípio da conservação da carga elétrica. E compreender o processo de eletrização por atrito. Vamos lá então? Olha só, primeiro você tem que lembrar, e aqui eu vou te lembrar, que o átomo ele tem um núcleo atômico formado por prótons e nêutrons, que tem a maior parte da massa do átomo. Maior parte que eu digo 99,99%, ok? E o restante ali, significante, é a massa dos elétrons, que ficam orbitando ali o núcleo atômico. O elétron tem carga elétrica negativa e o próton carga elétrica positiva, ok? Com esse número feiozinho aqui, porque na época que construíram essa unidade não sabiam da existência do elétron, tudo bem? Bom, a carga elétrica positiva, o corpo positivo, carregado positivamente, que for pontual, quando as suas dimensões não são importantes, tem um formato de campo bem claro, que é o campo esférico. E esse campo ele é de repulsão para fora, com cargas elétricas positivas, e de atração para cargas elétricas negativas. Por que esse campo de repulsão e esse de atração? Porque foram definidos para uma carga positiva interagindo com elas. Por exemplo, uma carga positiva com carga positiva repele. Carga negativa com positiva atrai, por isso campo de atração. Ok? Então lembre-se, linhas de campo na carga negativa entram nela. Linhas de campo na carga positiva para fora dela. Lei de Diffie. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, e positivo com negativo, sinais contrários, se atraem. Ok? Isso é bem tranquilo. Quantidade de carga elétrica. Você tem que saber também calcular a quantidade de carga elétrica, que não é muito difícil. Basta você saber o desequilíbrio elétrico, é o excesso de elétrons ou a baixa de elétrons. Okay? Lembre-se que o número de prótons do núcleo atômico não podem ser alterados. Se você alterar o número de prótons, você está alterando o tipo do átomo, né? Então você tem que o núcleo atômico é um pouco estável. Então você pode alterar mais a camada eletrônica, que são os elétrons, que são tem uma massa significante perto dos prótons, tá? Então, se você souber o número de elétrons que o corpo ganhou, ou o número de elétrons que ele perdeu, você pode então calcular a carga elétrica adquirida, que é a carga elétrica evidente, porque um corpo neutro também tem carga elétrica, mas não é evidente, ok? A eletrização é uma forma de tornar essa carga elétrica evidente. Aquela carga elétrica que está lá internamente no corpo, ficar evidente, tirando elétrons ou fornecendo elétrons para esse corpo. No caso aqui a moça, ó o cabelo dela lá, está esférico o cabelo dela. Né? Por quê? Porque ela encostou num corpo que está carregado eletricamente, esse corpo conduziu essa carga elétrica até o corpo dela e ela ficou carregada também. Dessa forma, então, ela tem o efeito do campo elétrico esférico no corpo dela. Ok? Não que ela não tenha campo elétrico antes, o corpo dela é formado por campos elétricos, por moléculas de campos elétricos. Nós seres humanos somos seres eletromagnéticos. Okay? Tudo que acontece no nosso corpo, tudo que acontece na nossa vida, 99,9% é eletromagnético. Ok? Uma esfera muito pequena, neutra, recebe 0,3 coulombs de carga elétrica. De carga elétrica. Igual a moça lá recebeu a carga elétrica quando encostou na esfera eletrizada. Então você pegou um corpinho lá, uma esferinha, e você cedeu para ela, pegou um corpo carregado e cedeu para ela, menos 0,3 coulombs de carga elétrica. Carga negativa. Como conhecemos a estrutura atômica, né? Eu, você, a gente já conhece o átomo, sabe que o átomo tem prótons e nêutrons no núcleo e elétrons orbitando esse núcleo, que é a eletrosfera. Vamos lá, vamos responder. Na prática, a esfera sofreu. Então, o que a esfera sofreu? Essa esfera sofreu um processo em que recebeu uma quantidade de elétrons ou um processo em que se retirou uma quantidade de prótons.
ela sofreu claramente uma eletrização. Eu quero saber se essa eletrização foi um processo em que ela recebeu elétrons ou que ela perdeu elétrons. Tempo para você responder. Se você prestou atenção aqui no tio, você deve ter respondido com facilidade essa questão, né? Ora, eu até já falei a resposta. Se você prestou bem atenção, olha só o que eu falei. Eu falei que essa carga elétrica, esse corpinho, essa esfera neutra, sem carga elétrica é evidente, neutra significa quantidade de carga positiva igual a negativa, recebeu uma quantidade a mais de carga negativa, então vai ficar com carga negativa a mais que carga positiva. E carga negativa está associada a qual elemento? O elemento elétrons ou prótons? Os elétrons. São os elétrons que têm carga elétrica negativa. Portanto, um processo em que recebeu uma quantidade de elétrons, isso mesmo, quer dizer que esse corpinho recebeu cargas elétricas, recebeu elétrons de um corpo externo, ok? Resposta letra A. Bom, vamos falar agora de uma lei extremamente importante para a física, como é a lei da conservação da energia. É a lei da conservação da carga elétrica. É ela, por exemplo, que guia os físicos no estudo da estrutura da matéria. Ou seja, quando eu quebro o átomo lá, uma das leis que eu sei que o átomo não pode violar é a lei da conservação da carga elétrica. Então eu sei que tem uma partícula ali porque tem uma violação da lei da conservação da elétrica aqui. Por exemplo, o neutrino. O neutrino foi dado a existência dele devido à violação da conservação de carga elétrica, ok? Então, olha só, seja qual for o processo físico que o sistema é isolado, então a palavra sistema isolado é muito importante. O que é um sistema isolado? Um sistema que não tem entradas de outra matéria de fora. Por exemplo, não entra elétrons, não entra prótons no sistema. O sistema está ali, não entra mais nada, está ele isoladinho. Se ele estiver isoladinho ali, a carga elétrica total desse sistema não vai ser modificada. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a carga elétrica total de 3 corpos, Q1, Q2 e Q3. Carga elétrica total igual a QI no início. Depois de um processo lá que ocorra de eletrização, o que for, esses corpos têm que manter a carga elétrica a mesma, total, desde que eles não interajam com corpos de fora. Se eles interagirem só entre eles, por isso sistema fechado, só entre eles, pensa assim, sistema fechado é igual aquele grupinho que você cria no WhatsApp, que só coloca os teus amiguinhos que você gosta. Então, os amiguinhos que você gosta, ali só combina entre eles, ninguém de fora pode entrar na conversa. Ninguém recebe, ninguém sabe que existe aquele grupo. Mesma coisa aqui. As 3 carguinhas aqui, né, só elas trocam entre si, não trocam com mais ninguém de fora. Se isso ocorrer, a carga total inicial é igual à carga total final, depois de qualquer processo que elas tenham feito. Se elas trocaram cargas entre elas, se uma perdeu elétrons, a outra ganhou, não importa, o que tenha acontecido ali, o total da carga elétrica não vai ser modificado, ok? A eletrização por atrito, vamos falar dessa eletrização que é uma das mais simples que tem, e é uma que está bem no nosso dia a dia. Se alguém já levou choque do carro, choque na hora de abrir a geladeira, no mercado, choque ao encostar no coleguinha, né? Aquele cabelo arrepiado que não baixa nunca, né? Então, esses acontecimentos podem ter sido ocasionados porque você sofreu uma troca de carga por atrito. Por exemplo, no carro, o carro fica se movendo lá na estrada, ou então os pneus de borracha ficam ali esfregando no solo, e esse atrito vai carregando o carro, né, eletricamente. Outro exemplo de carga por atrito é a formação de nuvens. Quando as nuvens se formam muito rápido, as partículas de
gelo que se forma durante a expansão da nuvem, pode ocorrer também nessas correntes de ar, atrito entre os próprios cristais de gelo nas nuvens. E esse atrito entre esses cristais, lembrando que o gelo ele é isolante térmico, né? Ele não troca muito, ele mantém a temperatura bem, e eles atritam, e aí esse atrito, e o gelo também é isolante elétrico, tá? Não conduz eletricidade com facilidade, então ele consegue manter essa carga dentro dele. Essa carga acumulada ali, esses cristais, essa poeira acumulada eletricamente, com carga elétrica acumulada, pode ocasionar a existência de um raio, né? É um processo bem complexo, mas ele é simplesmente dizer que é o carregamento por atrito que faz com que ocasione os raios. Agora, veja só, você pode fazer isso em casa, você pode pegar um papel higiênico ou papel toalha, né? Qualquer papel, melhor seja um papel mole, e esfregar num canudinho, né? O melhor jeito de esfregar é você pegar o papel e puxar no canudinho assim, ó, tá? Esfregou, pega aquele canudinho eletrizado, você pode encostar em um material, você vai ver que ele gruda no material. Por quê? Corpo eletrizado é atraído por corpo neutro. Pega qualquer corpo neutro, você vai perceber a atração. Bom, você pega o papel higiênico aqui, por exemplo, carga elétrica do papel higiênico no início, está neutro? 0. Carga elétrica do canudinho no início? 0. Os dois estão neutros. Quanto que é a carga elétrica total nesse caso? Fácil, né? 0. QP, Q do papel, Q do canudinho, total 0 no início. Aí eu esfrego os dois. Esfreguei. Após o processo, se esses corpos estão, né, isolados eletricamente, se eles estão só interagem entre eles, não conta a minha mão, esfrego só os dois, ok? E aí acontece o quê? Acontece que o papel recebe uma carga X positiva e o canudinho uma carga X negativa. O que eu tenho de garantia, né, devido à lei da conservação da carga? Que a quantidade total do início, que era 0, continua 0 no final. Portanto, a soma da carga do papel mais a carga do canudinho tem que dar 0 se esses corpos estão isolados. Agora, veja só. Claro que na prática não estou isolado, não estão isolados. Minha mão está indo em contato. Então, mais uma coisa é dita aqui. Mesmo que não seja 0 no final exatamente, por causa da minha mão, uma coisa é garantida. Que um vai ter que ter sinal oposto do outro. Porque para dar 0, eu preciso de dois números sinais opostos. Não dá para somar duas quantidades positivas e dar 0, ou duas quantidades negativas e dar 0. Por exemplo, mais 4 com mais 4 dá 8, menos 4 com menos 4 dá menos 8, não dá 0. Para dar 0 tem que ser mais 4 e menos 4. Então, a garantia é de que alguém fica com carga oposta do outro. Então, resumindo, corpos neutros depois atritados adquirem cargas elétricas opostas depois no final do processo. E por isso eles se atraem. Cargas sinais diferentes se atraem. Tudo bem? Depois do atrito, todos os corpos se atraem. Tá certo? Bom, outra coisa, também esse processo respeita, e tem que respeitar, né, porque é um processo físico, respeita o PCC. Não pense outra coisa. PCC aqui nesse caso é princípio da conservação da carga elétrica. Princípio extremamente importante, ok? Respeitando o princípio da conservação de carga elétrica, antes do atrito, quantidade era 0, depois do atrito, quantidade continua 0. X mais menos X, 0. Ok? Uma garota atritou um pedaço de lã com um bastão de vidro. Ambos neutros eletricamente. Então, tanto a lã quanto o bastão de vidro estão neutros eletricamente. E eu vou esfregá-los. Depois do processo de atrito, ela pode esperar que o bastão e a lã ficarão com cargas elétricas de sinais opostos. O bastão e a lã ficarão com cargas elétricas de mesmo sinal. Tempo para vocês responderem.
Poxa, esse quiz é muito fácil, né? O professor acabou de falar. Olha só, você esfregou o bastão e a lã que estão neutros, por atrito. No processo por atrito, ambos vão ficar carregados, mas a carga total tem que continuar sendo zero. Só pode ocorrer isso se os dois tiverem cargas de sinais opostos, porque ocorre uma forma de balanceamento. Se um ganhou uma carga X negativa, o outro tem que ganhar uma carga X positiva para balancear e continuar a carga total dando zero, porque eles estavam neutros no início. Então, a resposta certa, letra A, né? O bastão e a lã ficaram com cargas elétricas de sinais opostos, ok? Lembre-se disso. Utilização por atrito, os corpos ficam com cargas de sinais opostos no final do processo. Série triboelétrica, tribo, né? Você pode pensar tribo, é grupo, isso aí, grupo elétrico. Você tem um grupo elétrico de materiais que normalmente são usados para atrito, e esses materiais, quando atritados, né, o material de cima, atritado com o material de baixo, a tendência é ele ter carga positiva, ele perder elétrons para os corpos que de baixo. Então, quanto mais embaixo o material, maior tendência de ele ganhar elétrons. Quanto mais para cima o material, maior tendência de perder elétrons, ficar positivo. Ok? Exemplo, se eu atritar isopor está aqui na parte de baixo. Isopor com a seda está em cima, então a seda tende a perder elétrons para o isopor. O isopor fica negativo e seda positiva. Exercício. A tabela a seguir mostra a série triboelétrica que eu acabei de mostrar. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado positivamente. Então, vidro com seda. Vidro está aqui em cima. Seda aqui embaixo. Beleza? Vidro em cima, seda embaixo. A carga que vai ficar a seda é positiva, ou melhor, o vidro, ao ser atritado com a seda, o vidro vai ficar positivo, pois ganhou prótons. O vidro vai ficar positivo, pois perdeu elétrons. O vidro vai ficar negativo, pois ganhou elétrons. O vidro vai ficar negativo, pois perdeu prótons. E com carga elétrica nula, o vidro não vai continuar neutro, pois é impossível o vidro ser eletrizado. Tempo para você responder.
Ok. Olha, em primeiro lugar, você tem que observar que quando ele fala ganhou prótons ou perdeu prótons, já arrisca. Né? Não dá para ganhar prótons nem perder prótons. Então, não pode ser a letra A, não pode ser também a letra D. E, por último, também a letra E diz que não dá para eletrizar o vidro, o que também não faz sentido nenhum. Se o vidro e a seda estão na série triboelétrica, é porque eles podem ser eletrizados por atrito. Então, esquece a letra E. Então, só tenho duas alternativas que eu estou em dúvida. A letra B e a letra C. Qual será a correta? Quem vai responder isso é a série triboelétrica. O vidro não está lá em cima? Se o vidro está lá em cima, ele tem a tendência de perder elétrons, fica positivo. Então, a resposta certa, letra B. Positivamente, pois perdeu elétrons. Ok? Fácil, né, gente? Ok. A gente viu nessa aula que um processo de eletrização ele é feito para você não fornecer carga elétrica, mas causar um desequilíbrio de carga elétrica. Você tira o balanceamento de carga elétrica, você tira a carga elétrica ou coloca a carga elétrica negativa nesse corpo, ou seja, você tira ou põe elétrons, ok? E que carga elétrica não pode ser criada nem destruída, só pode ser conservada. A quantidade de carga elétrica total do sistema é sempre constante, se esse sistema for isolado. E se eu contar um sistema maior, como um universo maior, esse universo também tem que ter carga elétrica total constante, ok? E vimos que é uma série triboelétrica, né? Que quem tiver mais em cima na série triboelétrica que tem tendência de perder elétrons com mais facilidade e fica mais positivo, ok? Um abraço para vocês, ficamos aqui e até a próxima.